Então, finalmente tivemos aí o julgamento da tese da revisão da vida toda, né? Um julgamento que estava sendo bastante aguardado por todos os previdenciaristas e também por muitos aposentados que pretendem ver aí melhorado o valor do seu benefício. Eu vou te explicar nesse vídeo aqui tudo que você tem que ter cuidado, né? Então, os pontos de atenção que você precisa ter antes de entrar com esse pedido e vou também explicar o que está acontecendo, o que foi resolvido aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Antes de mais nada, está aqui um pequeno roteiro, né? Revisão da vida toda, RVT, ele foi discutido no tema repetitivo número 1102, tá certo? O que decidiu o tribunal? Eu não vou ficar fazendo muita rodeio, tá, gente? Eu não vou contar a história aqui de como é que foi o julgamento, essas coisas todas. Importa, nesse momento aqui, o que foi decidido, o que finalmente é a decisão da revisão da vida toda, tá? Vamos lá. Então, o que o tribunal decidiu? O tribunal, por maioria, apreciando o tema 1102, de repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. Ou seja, esse recurso aqui era do INSS, né? O INSS tinha perdido já esse processo lá no STJ e entrou com um recurso para o STF. O STF deu ganho de causa para os segurados. Então, o INSS ficou vencido. Foram vencidos também os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Então, veja, temos 5 ministros aqui que votaram a favor do INSS. Eles foram vencidos porque os outros 6 ministros votaram de forma favorável. E aí vamos seguindo, né? Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese. Essa tese aqui, então, que vai ser adotada agora, vai ter que ser obedecida pelos juízes do Brasil todo. Na verdade, não é um tema vinculativo, tem algumas diferenças técnicas, mas, de modo geral, eu acredito que nenhum juiz deve decidir de forma diferente aqui do que foi já resolvido pelo STF, certo? Então, olha só. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem direito a optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja favorável. Então, vamos lá entender o que é isso aqui. Antes de mais nada, olha só como que era a redação original da lei de benefícios, tá bom? Na parte que falava sobre os cálculos do valor do benefício. O salário de benefício consiste na média aritmética simples de todos os últimos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento até o máximo de 36 apurados em período não superior a 48 meses. Então vamos lá, para fazer um exemplo aqui. Segurado vai se aposentar em dezembro de 1993. Então, aqui nessa situação, a gente vai considerar o período de janeiro de 1990 até dezembro de 1993, ou seja, 48 meses. Dentro desses 48 meses, vamos buscar as últimas 36 contribuições. E daqui que a gente vai fazer a média aritmética simples, tá bom? Então, aqui que é a grande questão da redação original da lei. E aí o que aconteceu? Veio essa lei aqui, ó. Veio essa lei. E o que ela fez? Ela mudou a forma de cálculo do benefício previdenciário, tá? Basicamente,
para quem já estava contribuindo com o INSS antes de 7 de 1994, as contribuições anteriores a esta data, ou seja, anteriores a essa data aqui, tá? Seriam desconsideradas. Primeiro ponto. Então, para quem já estava pagando o INSS lá antes de julho de 94, essas contribuições seriam desconsideradas para efeito de cálculo, tá? Ou seja, sei lá, João começou a contribuir com o INSS em 1993. E aí, ele se aposentou após novembro, né, após essa data aqui, após 26/11/99. Então, na hora de realizar o cálculo do benefício, o INSS ele desconsiderou as contribuições feitas lá em 1993, tá? Ele contou esse período como tempo. Então, vamos lá. João começou em 93, né? Lá em julho de 94, ele já tinha, vamos supor que ele começou em julho também. Então, ele já tinha aí 1 ano e 1 mês de tempo de contribuição. Esse período ele não foi perdido. Porém, as contribuições feitas nessa época não foram consideradas para o cálculo do valor do benefício. E aí, mais para frente, tá bom? Nesse vídeo aqui, lá no final, eu vou dar um exemplo e você vai entender bem qual que é o problema que isso gerou e por que que prejudicou o João. Até eu vou modificar um pouco o exemplo aqui para ficar mais didático. E nessa lei também passou a considerar 80% das maiores contribuições. Média aritmética simples das 80% maiores contribuições atualizadas, né? Então, os valores são atualizados no momento do cálculo. Qual que é o grande problema? Nessa mesma lei, existia uma segunda regra, que era a utilização de todas as contribuições, porém, apenas para quem tinha ingressado no sistema previdenciário, começado a contribuir após julho de 94. Então, para quem começou a pagar o INSS após julho de 1994, seriam utilizadas todas as feitas contribuições feitas ao sistema. Respeitado, né? A mesma coisa, respeitado a média de 80% das maiores contribuições. Então, olha só. A partir dessa lei, então, passou a existir duas regras. Uma, primeira, para quem já contribuía com o INSS, contribuía com o INSS antes de 1999, vamos botar antes de 7 de 1994, e outra para quem passou a contribuir a partir, na verdade, né? A partir de 7 de 1994. Então, olha só como que fala a lei aqui, ó. Tá aqui, ó, Lei 9.876, né? Justamente essa que a gente está analisando. E fala assim: para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios de regime geral de previdência social, no cálculo
do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo decorrido desde a competência de 1994, tá? Então, essa aqui é a questão dessa lei. Então, o que acontece? As pessoas que tinham feito maiores contribuições antes de julho de 94 para o sistema terminaram ficando prejudicadas justamente porque essas contribuições foram retiradas do cálculo, tá? Então, essas pessoas foram prejudicadas. Então, vamos lá. Vamos botar aqui requisitos para a revisão da vida toda. Primeiro, ter aposentado após 26/11/1999 e antes de 13/11/2019. Por que essas datas? 26/11/2019 é aqui, ó, a data dessa lei, e 13/11/2019 é a data da Emenda Constitucional 103 de 2019, a nossa reforma da Previdência. Então, quem aposentou após a reforma da Previdência, né, salvo situação de direito adquirido, não vai ter direito à revisão da vida toda. Quem aposentou após a reforma da Previdência, salvo o direito adquirido, não tem direito à revisão da vida toda. Outro requisito, ter contribuído para o INSS antes de 7 da competência 7 do ano de 1994, que é justamente quando passou a valer o Plano Real, tá bom? Além disso, ter recebido o primeiro pagamento a no máximo 10 anos. Por que essa regra está aqui, lá no artigo 103 da Lei de Benefícios, que é em relação à decadência. Então, quem já recebe o benefício há mais de 10 anos não vai ter direito também à revisão da vida toda, porque já foi atingido pela decadência. Então, na prática, considerando que nós estamos em dezembro de 2022, só vai ter direito à revisão desse benefício quem se aposentou a partir de dezembro de 2012 até aqui o dia 11, né, na véspera da reforma da Previdência, até o dia 12/11/2019. Então, vamos lá. Basicamente, quem se aposentou em dezembro de 2012 até 12/11/2019. Breno, por que 12/11? Você não falou que era 13? 13 foi quando entrou a reforma. Então, tá aqui, ó, antes de 13. Então, a véspera de 13, dia 12/11, para ter direito aqui à revisão da vida toda. Pelo menos para a gente começar a fazer a análise. O que mais precisa? Que as maiores contribuições tenham ocorrido antes de 7 de 1994. Por quê? Porque se você contribuiu com os valores, se as suas maiores contribuições foram após julho de 1994, você praticamente não sofreu nenhum prejuízo. Vai ser muito difícil a gente constatar algum prejuízo. E aí, para isso, é muito importante fazer cálculo, tá, gente? Eu já falei aqui várias vezes do problema que é entrar com um pedido de revisão de aposentadoria sem realizar cálculo. Então, você precisa procurar um profissional especializado para fazer toda essa análise e também para realizar os cálculos necessários e evitar que você tenha prejuízo. Olha só, se você não fizer a análise correta, riscos, tá? Riscos. Reduzir o valor do benefício, pagar custas processuais e também pagar honorários de sucumbência.
em favor da AGU, da Advocacia Geral da União. Então, se você não faz a análise correta, entra de qualquer jeito, né? Você vai lá entrar, simplesmente vai pedir, brincar com a sorte, apostar na sorte, você pode ter muitos prejuízos. O valor do benefício ele pode ser reduzido, você pode ter que pagar as custas processuais, dependendo da situação, dependendo do contexto, pode caracterizar má-fé, né? Então, pode aí também, de repente, pagar uma multa por litigância de má-fé e pagar honorário de sucumbência em favor da advocacia da União. Então, não é interessante, tá? Procure um profissional, faça todas as análises, peça para ser feito um cálculo, e aí sim você entra com ação, eu não vou dizer correta e nem 100% de chance, né? Até porque a gente não pode falar nunca que é 100% de chance, porque existe uma outra série de fatores. O INSS vai se defender nesse processo, ele pode levar outros elementos que serão considerados pelo juiz e, né, pode acontecer do processo ser julgado improcedente. Mas, assim, você vai mitigar o risco, quer dizer, reduzir o risco de ter problema com esse processo, né, de ter uma ação improcedente. Como, mais uma vez, mediante uma análise técnica adequada e mediante a realização de cálculos prévios antes de entrar com esse processo. Agora, deixa eu te dar um exemplo disso aqui tudo para ver se fica mais claro, né? Vamos explicar melhor isso aqui. Olha só, João, com 35 anos, achou, achou que estava na hora já de começar a se preocupar com a sua aposentadoria, tá? Então, em 1983, começou a pagar o INSS. Porém, por problemas pessoais, em 12 de 1993, parou de pagar o INSS, tá? Então, João contava com 10 anos contribuídos para o INSS. Durante todo esse período, João pagou com base em 5 salários mínimos, tá? Olha só que legal. Então, pode ver que aqui todas as contribuições são anteriores a 94, né? A julho de 94. E João já estava com 10 anos de tempo de contribuição. Durante todo esse período, ele pagou o INSS baseado em 5 salários mínimos. Agora, olha só, ele só tinha 10 anos, né, de contribuição, então ele precisava voltar a contribuir para ter direito à sua aposentadoria. Então, em 1997, João voltou a pagar o INSS. Em 2013, quando atingiu 65 anos de idade, pediu sua aposentadoria. Então vamos lá, ó. Aqui João tinha 10 anos já de tempo de contribuição, de 1997 até 2013, mais 6 anos, João já tinha 16 anos de contribuição. Agora, olha só, o valor do benefício ficou em... Ah, tá. Esse período aqui, durante esse período de 1997 até 2013, João pagou o INSS com base em um salário mínimo. Olha só, o João já estava com os 16 anos e o valor do benefício ficou em um salário mínimo. Por quê? Porque o INSS considerou apenas as contribuições feitas por João a partir
de 1997 até 2013, tá? Todas essas contribuições foram baseadas no salário mínimo, então o benefício do João vai ser de um salário mínimo. Então, esse foi o grande problema dessa lei. E aí, agora, com essa decisão do STF favorável à revisão da vida toda, João vai poder utilizar as contribuições de 1 de 1983 até 12 de 1993, ou seja, aquelas com referência a 5 salários mínimos. E provavelmente aqui nesse cenário, João vai conseguir melhorar o valor da sua aposentadoria, tá bom? Então, deixa eu recapitular tudo aqui mais uma vez. Revisão da vida toda foi discutida no tema 1102 do STF. Ficou decidido que o segurado ele pode optar pela regra mais vantajosa, incluindo as contribuições realizadas antes de julho de 1994, quando, né, foi atingido, porque esse período foi atingido, né, pela Lei 9.876, que passou a descartar as contribuições antes do Plano Real. Porém, as pessoas que tinham maiores contribuições antes desse período ficaram prejudicadas, e por isso que essa discussão chegou até o STF. Como os requisitos, a gente precisa, então, que o segurado, eu vou até resumir, né, passar aqui, tenha se aposentado, isso já considerando a decadência, entre dezembro de 2012 até 12 de 11 de 2019, e precisa ter contribuído antes de julho de 1994, e que essas contribuições sejam as suas maiores contribuições. Risco de entrar com o processo sem fazer uma análise técnica e sem realizar os cálculos. Reduzir o valor do benefício, pagar custos processuais e pagar honorário de sucumbência para a Advocacia Geral da União. Nosso exemplo, João, 35 anos, começou a contribuir com o INSS em 1983, pagando com base no cálculo, né, de 5 salários mínimos. Pagou até dezembro de 93, então 10 anos de tempo de contribuição, e parou de pagar o INSS. Em 97, João volta a contribuir para o INSS, mas agora com base em um salário mínimo, e fica ali contribuindo até 2013. Nessa época, João atinge 65 anos de idade e já conta com 16 anos de contribuição para o INSS, e aí pede a sua aposentadoria. João aposentou com o valor de um salário mínimo, justamente porque as contribuições de janeiro de 83 até dezembro de 93 foram desconsideradas para efeito de cálculos do INSS em razão da lei número 9.876. Então, agora, com essa decisão favorável do STF à revisão da vida toda, João vai poder utilizar essas contribuições aqui no seu cálculo e provavelmente vai ter o seu benefício majorado, né? Ele vai receber um benefício de maior valor, tá bom? Então, era isso. Eu espero que você tenha compreendido todas essas informações. Se ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quer uma análise técnica, procure um profissional da sua confiança, tá bom? Aqui pelo YouTube tem os links do meu WhatsApp, tem um link também para solicitar atendimento, caso seja do seu interesse. E se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Estou postando aqui todas as semanas, às vezes quase que diariamente. E compartilhe o conteúdo, né? Com certeza você vai ajudar alguém que está precisando dessa informação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.